Olá, saudações a todos, independentemente do horário que estejas a ver esse vídeo. Meu nome é Manuel Luciano Ngunga, a.k.a. Manuel Cláudio. Neste vídeo eu vou falar de um assunto muito pertinente, um assunto que tem dado muito o que falar nas redes sociais e não só. É um assunto que tem dado o que falar em televisões, em rádios, jornais e por aí fora. A sociedade civil, nos últimos dias, já não se ouve falar de outra coisa a não ser a morte do Papa Francisco, quer seja crentes da Igreja Católica ou não. É um assunto que está a ser abordado por todas as classes sociais e por todos os grupos étnico e cultural. É um assunto de facto muito pertinente. Antes de darmos continuidade ao assunto que nos traz aqui sobre a morte do Papa Francisco, líder da Igreja Católica, eu quero pedir a ti que está do outro lado, subscreva até o canal, se faz favor, e deixa um like neste vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa aqui nos comentários o que é que você achou deste vídeo. Caso não tenha gostado deste vídeo, deixa nos comentários, e eu acredito que se não gostar deste vídeo, o próximo vídeo você irá gostar, pois a ideia é melhorar cada vez mais. Muito obrigado por estares aí. Caso já tenha subscrevido no canal, caso já tenha deixado o seu like, o seu comentário, muito obrigado. Então não nos resta mais nada senão darmos continuidade aqui ao nosso assunto. O Papa Francisco nasceu no dia 17 de dezembro de 1936, em Flores, Buenos Aires, na Argentina. Papa Francisco foi o 266º Papa da Igreja Católica. Na verdade, passaram-se muitos papas antes da chegada do Papa Francisco, do nosso Papa. O Papa Francisco tomou posse deste cargo ou tornou-se Papa, como preferires, no dia 13 de março de 2003, após o Bento XVI renunciar o cargo. Então, Papa Francisco desempenhou essas funções ao longo desse percurso todo, de 2013 até a data da sua morte. O Papa Francisco perdeu a vida na manhã de segunda-feira após sofrer um AVC inesperado. O líder ou chefe da equipe médica que cuidava do Papa relatou recentemente em uma entrevista quinta-feira, que foi publicada por várias televisões europeias e americanas, que o Papa Francisco teve uma morte não muito dolorosa, teve uma morte sem muita dor. O Papa Francisco teve uma morte que, ou seja, as pessoas não contavam, pese embora o seu problema de saúde, que nos últimos dias não tem sido muito boas. Então, relatou o chefe da equipe médica que não havia nada que eles pudessem fazer aqui para impedir a morte do Papa. O Papa Francisco foi um Papa que lutou muito para igualdade de gênero, foi um Papa que trabalhou muito, ou seja, que defendia a unidade das igrejas, que se todas as igrejas funcionam com um único objetivo, que é alcançar almas para Cristo, por que não nos unirmos? Por que não estarmos de mãos dadas, que é para sermos mais fortes, pois há um ditado que diz: unidos somos mais fortes e juntos venceremos. Pois o Papa Francisco lutou muito para a união das igrejas. Papa Francisco será enterrado no sábado,
Ou seja, antes de falar desse assunto, eu também quero aqui dizer que o Papa Francisco morreu aos 88 anos. É isso mesmo, o Papa Francisco morreu aos 88 anos. Acredito que poderia dar mais, mas, desculpe lá a redundância, acredito que poderia dar muito mais para a Igreja Católica, porém, a morte, quando bate a nossa porta, nós não temos a capacidade, não temos o poder de rejeitar a morte, pois quando a morte vem, é mesmo para irmos sem hesitar. O Papa Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria, maior lugar ou maior local que o Papa Francisco frequentava nos últimos tempos, razão pela qual o Papa Francisco, antes de morrer, pediu que ele fosse enterrado neste local. É um local nobre, é um local não de muita luxúria, pois o Papa Francisco, quando tomou posse, ele negou certas regalias que os papas tinham, sobretudo a forma como é feita, ou seja, a forma como é feito o funeral do Papa Francisco. Todas essas coisas o Papa rejeitou, pois o Papa queria ser uma pessoa como qualquer uma pessoa sem tantos luxos, pois o único objetivo do Papa Francisco era unir os povos, era de reconciliar os povos, procurar estabilidade e segurança entre as nações, razão pela qual o Papa Francisco teve também em Moçambique para mediar a paz lá naquele território vizinho, aquele território moçambicano, e que graças à presença do Papa ouviu-se o cessar-fogo. O Papa Francisco teve em várias situações, ou seja, o Papa Francisco interviu em várias situações de conflito entre as nações, e o Papa Francisco também, a última visita que teve, penso que foi do vice-presidente dos Estados Unidos, o presidente Zelensky também havia visitado o Papa Francisco, que para ouvir do soberano da cidade de Vaticano quais são as formas, ou qual é a forma ou a melhor maneira de resolvermos ou de resolverem estes assuntos de instabilidade lá entre a Ucrânia e a Rússia. O Papa Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria, o lugar que ele frequentou nos últimos tempos, na presença de milhares e milhares de fiéis. Estima-se que cerca de 90 ou mais do que isso, mil fiéis estarão presentes, e também estará presente cerca de 50 chefes de estados e cerca de 10 monarcas. Esses 50 líderes, 50 chefes líderes de Estado, temos o presidente da França, Emmanuel Macron, temos também o presidente norte-americano, Donald Trump, temos o presidente do Brasil, Lula da Silva, também temos aqui o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também temos o presidente aqui em África, no nosso continente, o continente verso, teremos a presença do presidente João Lourenço, presidente da República de Angola, também estará presente, penso que estará presente com a sua esposa, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, também estará presente o presidente do Cabo Verde e por aí afora. Muitos querem acompanhar de perto o funeral, o enterro do Papa Francisco, o líder, ou seja, o soberano da cidade do Vaticano desde 2013 até a data da sua morte. Papa Francisco será enterrado com grandes, ou seja, será enterrado
será enterrado, peço desculpa, com honras não muito, ou seja, com honras não mais do que aquilo que anteriormente era feito quando morria um líder religioso da Igreja Católica. Papa Francisco será enterrado de forma nobre, Papa Francisco será enterrado de forma digna, sem exagero, sem tantas... ou seja, o Papa Francisco será enterrado como um fiel, como um crente normal que serviu a Deus, que durante a sua passagem pelo mundo procurou a união das igrejas, como um crente que lutou para a igualdade do gênero, como um crente, como um homem que lutou muito para acabar com o abuso, com a violação dos direitos das crianças, sobretudo, e o Papa Francisco foi um Papa que defendia muito esses assuntos e também foi um Papa que, em algumas vezes, as suas abordagens criaram polêmica no seio de muitas igrejas e no seio da sociedade, pois alguns argumentos do Papa Francisco chocaram com algumas religiões, algumas crenças, chocaram com algumas culturas. O Papa Francisco tinha suas ideologias, tinha o seu pensamento, pois o Papa Francisco acreditava que as pessoas devem fazer o que elas bem entenderem, desde que estejam conscientes do que estão a fazer. Uma das polêmicas que o Papa teve envolvido foi a aprovação do casamento de pessoas de sexo oposto. Tirando isso, o Papa Francisco foi um Papa que durante a sua passagem, sua liderança do papado ou a sua liderança na Igreja Católica, teve sempre uma posição de mediador entre as nações em termos de conflitos internos. Foi um Papa conselheiro, um Papa que de facto mudou muito a maneira como um Papa é visto a nível mundial. Então, muito obrigado se chegou até aqui, deixa o seu like, deixa nos comentários, diga: olha, Manuel, gostei do vídeo, gostei da maneira que apresentou os argumentos, e caso também não tenha gostado, diz: Manuel, falhaste no assunto B e deves melhorar, pois as tuas críticas de certeza me ajudarão a melhorar, a criar argumentos com maior qualidade, de criar vídeos com maior qualidade. Muito obrigado por estar do outro lado até aqui. Meu nome é Manuel Cláudio e estamos juntos. Até a próxima. Caso não tenha gostado desse vídeo, já sabe, o próximo vídeo você irá gostar, pois o objetivo é crescer, 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 crescer.